Telemarketing, aula 7, atendendo o cliente. Olá, bem-vindo à 7ª aula do curso de Telemarketing. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos relembrar os conceitos abordados na aula passada. Muito bem, no nosso último encontro, nós vimos alguns perfis de clientes, ou seja, os tipos de comportamento que os clientes podem assumir durante uma conversa telefônica. Aprendemos a lidar com cada um deles, você se lembra? Bem, para relembrar, aí estão eles no telão. Na verdade, nós demos esses nomes apenas para figurar as diversas situações em que os clientes manifestam seus comportamentos. Vimos que para lidar com cada um é necessário uma técnica diferente. Agora, que tal fazermos exercícios para recapitular esse assunto? Muito bem, vamos lá. Responda se é verdadeiro ou falso. Quando o cliente é a vítima, sempre se sente prejudicado e explorado por tudo e todos. Para lidar com ele, deve-se tratá-lo de forma cordial, mas deixar claro que nem sempre a empresa pode oferecer tudo o que ele deseja. Essa afirmação é verdadeira. Quando o cliente é falador, muitas vezes tem pouco interesse em comprar algo e é um bom contador de histórias. Esse tipo de cliente deve ser ignorado, nunca tem interesse em comprar e somente liga para conversar. Essa afirmação é falsa. Um cliente jamais deve ser ignorado e dentro das histórias pode haver desejos e necessidades que o teleoperador pode absorver. Quando o cliente se sente insatisfeito, a melhor forma de lidar com ele é dizer que o produto ou serviço realmente não atenderá às suas expectativas. Falso, pois esse tipo de cliente geralmente usa suas objeções para saber mais sobre um produto ou serviço. Portanto, é importante falar claramente sobre as vantagens e os benefícios perante suas objeções. Quando dizemos que o cliente é objetivo, significa que ele sabe o que quer, portanto, não existe meio termo. Verdadeiro. Esse cliente geralmente tem a sua opinião formada a respeito de um produto ou serviço e é fácil lidar com ele, basta atender ao seu pedido. O cliente camaleão é aquele que adquire vários tipos de comportamento durante a conversa com o teleoperador. Para lidar com ele, basta identificar o seu comportamento e agir sempre de forma clara, objetiva e cordial. Essa afirmação é verdadeira. Falamos também sobre pós-venda, que é o contato que o teleoperador faz com os clientes após o desfecho de uma venda. Para fazer o pós-venda, qual tipo de telemarketing é utilizado? Muito bem, a ação de pós-venda é o telemarketing ativo, pois é o teleoperador quem liga para o cliente. Agora, com o assunto relembrado, já podemos prosseguir com a aula. Durante esta aula, continuaremos a conhecer os diversos comportamentos que um cliente pode assumir na hora da venda. Mas ao contrário da aula passada, na qual usamos o telemarketing ativo, utilizaremos hoje o telemarketing receptivo. Ou seja, quando o cliente liga para a empresa atrás de algum produto para comprar, para fazer cotação de preços, etc. Você deve se lembrar que na Tubolar, antes de começar a usar o telemarketing ativo e o roteiro elaborado por Jonas, eles apenas esperavam os clientes procurá-los. E quanto a esses clientes, você aprenderá que eles apresentam várias objeções e dúvidas. E nós lhe daremos algumas dicas de como superá-las. Além disso, nesta aula, você também aprenderá a montar um caderno de objeções. Ele nada mais é que um caderno à parte ao roteiro que contém respostas às possíveis dúvidas e objeções mais comuns apresentadas pelos clientes. Isso lhe ajudará e muito. E agora, mãos à obra. Vai ser muito interessante. Citaremos vários tipos de comportamento de clientes, e olha que não são poucos. Lembrando que, ao contrário da aula passada, nesta aula, utilizaremos somente exemplos no telemarketing receptivo.
Bem, antes de começarmos, é preciso lembrá-lo que não é aconselhável rotular o cliente, pois durante uma venda, o cliente pode assumir diversos comportamentos e se enquadrar em mais de um tipo. Mas não pense você que iremos simplesmente apresentá-los. Após os exemplos, daremos algumas dicas de como lidar com cada um deles. Então vamos lá. Começaremos por aquele que chamamos de espertinho. Ele demonstra saber muito a respeito do que está procurando, como, por exemplo, preço, qualidade, características do produto, etc. E adora levar vantagem em tudo. Enfim, é realmente muito esperto. Veja como ele costuma agir. Supreletro, meu nome é Kátia, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Eu sou o Sérgio e vi a propaganda da sua loja no jornal. A TV de plasma que vocês estão vendendo é de primeiríssima qualidade, sem dúvida. Possui todas as funções que o consumidor almeja, mas está muito cara. Na concorrência estão vendendo uma TV semelhante e de brinde estão dando um DVD, mas o pagamento é à vista. Gostaria de saber que vantagem eu levaria se comprasse de vocês. Pelo que percebi, o senhor sabe escolher um bom produto. Com certeza ficará satisfeito com a qualidade desta TV. E o melhor é que já vem com o DVD embutido. Mas continua sendo caro. Qual seria a melhor forma de pagamento? No cartão e de preferência sem juros nenhum, pode ser? Claro, senhor Sérgio. Podemos fazer em até 6 vezes sem juros, se desejar. Mais ou menos. Eu tinha pensado em 10 vezes sem juros. O máximo que podemos fazer é somente em 6 vezes. Acima disso, tem juros. Tudo bem, mas continuo achando que vocês poderiam me dar algum brinde. Claro, o senhor levará de brinde uma capa para a sua TV. Pensando bem, acho que é vantagem comprar de vocês. Estou aqui para atendê-lo da melhor maneira possível, oferecendo-lhe produtos de qualidade com grandes vantagens. Com certeza, o senhor fez a escolha certa. Você percebeu como agimos com ele? Focalizamos a diferença do referencial, que no caso era a TV, e a qualidade desse produto. E claro, facilitamos o pagamento, já que a objeção era o preço. Ah, e tem mais. Ele adora brindes. Dê a ele o que a empresa disponibilizar. Agora responda, se um cliente liga para você com a seguinte objeção, como você deve responder? Se eu comprar o carro aí com vocês, o que eu ganho em troca? Agora vamos falar sobre aquele cliente que é chamado de chantagista. Ele liga para várias empresas até encontrar o produto que necessita, com melhor preço e qualidade. Além disso, age sem ética nenhuma. Você vai entender melhor através do exemplo que daremos agora. Um tipo como esse acaba de ligar para a Mania de Brindes e Companhia. Vamos dar uma espiadinha na maneira como ele atua. Renato, estou ligando novamente para dizer que quero cancelar meu pedido. Eu liguei para várias empresas, pesquisei e cheguei à conclusão que vai sair bem mais barato se eu importar essas mercadorias. E outra coisa, Renato, se você não baixar o preço, além de cancelar esse pedido, eu não indico esta empresa para mais ninguém. Senhor Amadeu, analise comigo. Nossos produtos têm a melhor qualidade do mercado e também possuímos o melhor serviço. E o senhor parou para pensar que o frete poderá sair mais caro, já que pretende importar o produto? Você está prestando atenção? O teleoperador precisa conhecer o produto que está vendendo e o que a concorrência oferece. Para não cair nas chantagens do cliente, mostre a ele todas as vantagens de comprar na sua empresa. Desta maneira, fica simples você ter argumentos significativos quanto ao produto que está vendendo e à qualidade do atendimento e serviços. Com todas as dicas que estamos lhe dando, com os exercícios e simulações, Você estará preparado para ser um excelente operador de telemarketing. Sendo assim, vamos praticar. Esse produto apresentou defeito. Ou você me manda um novo agora mesmo, ou eu chamarei a polícia. Vamos agora falar sobre o falso importante, outro tipo de comportamento de cliente.
Este é o tipo que quer se impor diante da pessoa que o atende pela imagem ou aparência que julga sustentar. Olhe só, Sidney, liga pro nosso fornecedor e manda ele adiantar o pedido e entregar até sexta-feira no máximo. Claro, primo, já estou ligando. Adriana, sou eu, o Sidney. Gostaria de saber se vocês já conseguiram providenciar a matéria-prima necessária para a fabricação de nossos produtos e que dia vai ser entregue a mercadoria. Senhor Sidney, já efetuamos o pedido e a matéria-prima vai ser entregue na data combinada. Adriana, eu quero esta mercadoria entregue até sexta-feira. Senhor Sidney, combinamos que seu pedido seria entregue na próxima semana. Mas mudei de ideia e preciso dessa mercadoria o mais rápido possível. Deu para entender, Adriana? Eu estou achando que você esqueceu com quem está falando. Eu sou primo do dono e posso fazer ele mudar de fornecedor quando eu quiser. Eu entendo sua necessidade, Senhor Sidney. Faremos o possível para entregar na data que o senhor acaba de solicitar. Mas caso não seja possível, cumpriremos o prazo, conforme havia sido combinado desde o início. Adriana, você está brincando comigo, não é mesmo? Eu disse que quero esta mercadoria para sexta-feira. Não quero saber se vai dar para entregar. e agora, você sabe me dizer o que a Adriana pode fazer numa situação como esta? Ela pede para o cliente aguardar um momento e fala com o setor responsável pela fabricação dos produtos para ver se consegue entregar nessa nova data. Rapidamente, ela volta a falar com o cliente. Vamos ver o que ficou resolvido. Senhor Sidney, eu falei com o responsável por esse setor e faremos de tudo para entregar nessa nova data solicitada. Não sendo possível, cumpriremos o prazo como já estava combinado. No dia da entrega eu ligo para avisar. Agora responda. Com o conhecimento adquirido até o presente momento, você acha que o operador de telemarketing agiu corretamente? O operador de telemarketing agiu corretamente. Como sabemos, os teleoperadores devem tratar todos os clientes com cordialidade, respeitando as diversidades. Quanto ao falso importante, a melhor maneira de tratá-lo é não entrar em atrito e nem discordar dele. Procure sempre reconhecer a importância que ele acredita ter e atenda-o com todo o respeito que ele merece. Analisando mais uma situação, responda como o teleoperador deve agir. Eu não quero falar com o simples atendente. Por favor, me passe com o supervisor. Muito bem, vamos agora ao perfil do próximo cliente, o econômico. Seu interesse é pelo valor do produto ou serviço e não pelos benefícios que possa vir a ter. Observe. Eu quero saber o preço dos modelos de monitores de 15 polegadas mais baratos que vocês têm. O senhor não tem preferência por marca ou modelo? Eu só quero saber o preço, ou melhor, qual deles é mais barato. Eles estão na faixa de R$500, mas estamos com uma promoção de 15% de desconto em alguns monitores de 17 polegadas. Uma dica: somente se o cliente insistir em saber o preço no início da conversa é que você deve passar. Logo em seguida, adicione as vantagens que ele terá se efetuar a compra. Agora responda: como você deve lidar com o cliente do tipo econômico? Selecione a alternativa que julgar correta. Veremos agora a atitude do próximo cliente, o especialista. Ele é um verdadeiro expert e já sabe o que quer. Já tem uma noção de preço e conhece bem os detalhes do produto que está procurando. Por esse motivo, é importante que você tenha conhecimento do que está vendendo. Vamos saber agora como este cliente age e, em seguida, como devemos tratá-lo. Thaís, eu procuro um pneu que seja adequado ao meu carro. Qual é o seu carro, Sr. Pedro? Não se preocupe com isso, Thaís. Eu quero saber se vocês têm um pneu com essas características de dimensão e construção. 18560 R1482H. Sim, temos, Sr. Pedro. Sabe o que é, Thaís? Eu procuro sempre um pneu que seja adequado ao meu carro e procuro observar sempre os índices de carga e velocidade. Este cliente realmente sabe tudo sobre o que procura.
É muito simples lidar com ele. Mostre que você também conhece o produto que está vendendo para que ele sinta-se seguro. Mas quando terminar de anotar o pedido, solicite que ele repita os dados para que não haja nenhum engano. Muito bem, vimos até aqui alguns tipos de comportamento dos clientes. Vamos agora fazer exercícios para que possamos assimilar ainda mais os conceitos que aprendemos. Dê um clique no play para ver o que o cliente está falando. De acordo com as classificações que demos aos tipos de comportamento que um cliente pode assumir, estamos falando do... Você saberia me dizer como lidar com o falso importante? Então, clique na alternativa que você julgar correta. Agora, quanto ao cliente espertinho, como devemos lidar com ele? Responda sim ou não. Ao falarmos de um produto, devemos sempre salientar as qualidades, vantagens, enfim, todo o diferencial desse produto? Se a objeção do cliente for o preço, devemos deixá-lo à vontade para comprar na concorrência? Não esqueça, devemos oferecer os descontos ou parcelamentos no pagamento de acordo com as condições da empresa. Vamos ver mais um caso. Se vocês não fizerem o preço que eu quero e não me entregarem o pedido no dia que estou solicitando, nunca mais compro nada com vocês. Sem dúvida você sabe qual tipo de comportamento adotado pelo cliente estamos nos referindo. Ordene essas letras e encontre o nome que damos a esse perfil de cliente em questão. O correto é o chantagista. E você saberia me dizer como lidar com este tipo de comportamento? Clique nas alternativas que julgar correta. Muito bem, vamos passar para o próximo assunto. Como lidar com as objeções dos clientes. Até agora, vimos os tipos de comportamento e atitudes apresentadas pelo cliente. Citamos algumas dicas importantes para lidar com cada um deles. Mostramos também algumas dúvidas e perguntas que ocorrem em um atendimento. Essas dúvidas nós chamamos de objeções. Lembre-se sempre que objeções e questionamentos nunca devem pegá-lo desprevenido. Vamos ajudá-lo nessa questão, citando quais são as objeções mais comuns. Além das dúvidas, mostraremos algumas respostas que você pode dar ao cliente. Fique atento e aproveite bem essas dicas. Quando o cliente diz que está muito caro, quer dizer que ele tem alguma objeção em relação ao preço, não é mesmo? O que você acha que um teleoperador deveria dizer nessa situação? Clique sobre a alternativa que julgar correta. Muito bem. Mas além dessa, poderíamos também usar perguntas como estas. Outra objeção do cliente poderia ser a seguinte: poderíamos argumentar com o cliente dessa maneira. Vamos ver agora outra objeção que poderia ser feita pelo cliente. Tenho que falar com meu sócio. O que poderíamos falar para este cliente? Isso mesmo! Resumindo, para nos sairmos bem em relação a essas objeções, nós temos algumas dicas básicas. Nossa, que rápido! Elas acabam de chegar. Clique sobre a caixa de correspondência para vermos. Você deve estar pensando, mas como vou decorar tudo isso? Não se preocupe. Para isso, nós podemos contar com uma ferramenta muito interessante. O caderno de dúvidas e objeções, que é feito à parte do roteiro por você utilizado. Nele anotaremos possíveis dúvidas ou objeções mais comuns apresentadas pelos clientes sobre os serviços, preços, produtos, a qualidade e garantia. E também respostas e soluções a essas dúvidas. Assim, você terá argumentos significativos para esclarecer essas dúvidas ou objeções do cliente.
Ele é organizado como um livro, contendo um índice e o conteúdo estará no local indicado, como a imagem que está no telão. Através de um exemplo, você entenderá melhor como usá-lo. Então vamos lá. Caso um cliente ligue para você e faça a seguinte pergunta: Eu comprei um relógio à prova d'água e quero saber se posso mergulhar com ele a 100 metros de profundidade. Aguarde um momento, senhor, vou verificar. Nossa, esta pergunta já foi feita e eu havia me esquecido. Já que não consta no roteiro, é melhor eu colocar esta dúvida no caderno de objeção. Muito bem, voltando à história. Senhor, este relógio resiste a somente 5 metros, portanto, ele não é apropriado para mergulho. Mas caso esteja interessado, nós temos vários modelos de relógio de mergulho. Olhem só, este televendedor não perdeu tempo e já ofereceu outra mercadoria para o cliente. Isso mesmo, não perca nenhuma oportunidade. Venda! Você entendeu? Cada objeção será colocada no lugar correto, pois facilitará o seu trabalho quando for usar o caderno. Veremos outro exemplo. Eu comprei uma impressora de vocês, mas quando a tinta que veio com ela acabou, eu a recarreguei com um cartucho recarregável. Mas como vocês não me avisaram que isso poderia danificar a impressora, quero que vocês a consertem e não vou pagar por isso. E agora, em que parte do caderno você conseguirá informações necessárias para responder às objeções do cliente? Veja que existem várias opções. Qual você usaria para esta situação? Com certeza o cliente não vai gostar muito da resposta que vai ouvir, mas no manual do produto e na garantia está bem claro que tipos de cartucho é permitido usar. Não se esqueça que existem dúvidas quanto à qualidade do produto que podem ser um indício de que o cliente esteja interessado em comprar. Caso contrário, ele não perguntaria nada. Observe no telão alguns exemplos de dúvidas apresentadas pelos clientes. Muito bem, vamos fazer mais alguns exercícios. Leia as alternativas e responda sim ou não. Quando o cliente fizer alguma objeção, devemos interrompê-lo ou discordar imediatamente. Pelo contrário, não é mesmo? Devemos permanecer calmos e nunca interrompê-lo. Isso pode deixá-lo irritado. A objeção é uma maneira eficaz de descobrir que o cliente realmente não quer comprar nada de vocês. As objeções vindas do cliente geralmente são indícios de que o cliente está interessado no seu produto. Perguntas exigem respostas, e respostas exigem decisões. Esta afirmativa é verdadeira? Sim, temos que responder às perguntas do cliente, por isso devemos conhecer bastante a empresa que trabalhamos, o produto que vendemos e os recursos que disponibilizamos. Nossa aula está chegando ao fim, mas com certeza foi muito produtiva. Veja quanta coisa aprendemos. Os vários comportamentos e atitudes que um cliente pode apresentar. Mas não só vimos alguns exemplos, como aprendemos como lidar com cada um deles. E algumas dicas de como lidar com as objeções dos clientes. Tem mais, para lidar com essas objeções, vimos que podemos contar com uma ferramenta importante, que é o Caderno de Dúvidas e Objeções. Os nomes que usamos para denominar o comportamento dos clientes foram criados por nós. E quanto aos exemplos citados, nos quais os operadores de telemarketing oferecem descontos, brindes, entre outros, devemos dizer que cada empresa trabalha de uma maneira, e o setor de televendas oferecerá ao cliente o que lhe é disponível. Nesta aula, utilizamos somente o telemarketing receptivo. Já vou lhe adiantar que na próxima aula você fará atividades de reforço. Pode ir se preparando. Em sua apostila você encontrará todo o assunto desta aula, para consultar quando quiser. Não se esqueça de tê-la sempre em mãos. Ela é fundamental para o seu aprendizado.
Nela, você terá um espaço reservado para anotar os seus pontos e, assim, observar o seu rendimento durante todo o curso. Até a próxima aula!